Shalom, homens de honra. 21 de agosto. Como encontrar a minha identidade espiritual? Nosso devocional é esse daqui, Conversas Secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá para o versículo do dia 21 de agosto. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu o designei profeta às nações. Então aqui ele está falando que já nos conhece antes de formá-lo no ventre da nossa mãe, antes de nós nascermos, eu e você. E nós fomos separados e designados profeta às nações. Ele já está afirmando aqui para mim e para você, ó. Jeremias 1, verso 5. O que quer dizer isso para mim e para você, ó? Jeremias 1, verso 5. A nossa identidade não começa naquilo que as pessoas disseram sobre nós, mas naquilo que Deus já conhecia e estabelecia antes mesmo de sermos vistos pelo mundo. Olha lá. Deus já nos conhecia antes de nós sairmos para o mundo. Antes de nós sairmos do ventre da nossa mãe, Ele já conhecia. Primeiro pedacinho do versículo. Antes que eu te formasse no ventre. Deus começa mostrando a Jeremias que a existência dele não começou no ventre de sua mãe. Antes da formação física, já havia conhecimento e intenção de Deus. No coração, quando o coração começou a bater, ele já estava sabendo o que Jeremias tinha que fazer aqui fora. Trazendo para os dias de hoje, esse primeiro pedacinho do versículo, de Jeremias 1, verso 5. Você não é resultado do acaso. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Temos algo aqui para mim e para você, nessa terra. Sua identidade não nasceu das circunstâncias, dos seus erros, das rejeições ou da opinião das pessoas. Sua identidade não nasceu aí. Sua identidade nasceu de Deus. Deus te deu identidade. Antes que alguém colocasse um rótulo sobre você, Deus já tinha um propósito para você. Antes de alguém falar alguma coisa, Deus já sabia e já tinha cravado. Falou, ó, Alexandre vai fazer isso. Minha identidade não começa no que aconteceu comigo. Começa naquele que me criou. Quem me criou? Deus, nosso Pai. É aí, porque Ele já conhecia. Antes da formação física, Ele já me conhecia. E Ele conhecia você também. Segundo pedacinho do versículo de Jeremias 1, verso 5. Eu te conheci. Essa palavra revela intimidade. Deus não apenas sabia que Jeremias existiria. Deus o conhecia. Como Deus conheceu eu e você no ventre da nossa mãe também. Quando o coração batia, Ele já nos conhecia. Isso confronta uma das maiores crises dos nossos dias. Pessoas tentando descobrir quem são olhando para fora. As pessoas não podem conhecer eu por fora. Tem que conhecer eu por dentro. Deixa a pessoa falar. Ele não sabe o que está acontecendo aqui dentro de mim. Só eu sei. Só você sabe o que acontece dentro de você. E o que elas buscam? Elas buscam identidade aonde essas pessoas? Que olha para fora. Na aprovação, na profissão, no dinheiro, na aparência, relacionamentos, redes sociais, conquistas e passado. Essas pessoas que estão falando de mim e de você, irmão, elas pensam nisso aqui, ó. Elas têm que estar fazendo aprovação para o mundo. Elas têm que se preocupar com a profissão que tem.
com o dinheiro que está entrando, com o dinheiro que está saindo, na aparência física, por fora, relacionamentos mundanos, redes sociais, deixa a vida me levar, conquistas e passado, ficar carregando um passado aí. Para elas tudo isso é importante. Mas a verdadeira identidade espiritual é encontrada quando entendemos que Deus diz quem somos. O Pai diz quem nós somos, porque Ele nos conhece desde o ventre. Se quero descobrir quem sou, preciso primeiro descobrir quem Deus diz que eu sou. Deus vai dizer quem eu sou, porque Ele me conhece por interno. Ele me conhece internamente. Ele tem que dizer quem eu sou. Eu tenho que provar para Ele quem eu sou. Para Deus, para ninguém. Para pessoas ao meu redor, para as pessoas mundanas, não preciso provar nada para ninguém, irmão. E nem você. Você tem que provar para Deus quem você é. Porque Ele vai dizer quem você é. Isso é interno. É cada um ter a sua identidade. Cada um tem que se redimir no pé do Pai. Você tem algo para falar para Ele. Eu tenho algo para falar para Ele também. O meu algo é diferente do seu algo. Que você tem que falar com o Pai. Terceiro pedacinho do versículo. Antes que tu saísses da madre, eu te santifiquei. Da madre que é o ventre. Santificar significa separar para um propósito. Nós já fomos separados por um propósito, eu e você. Quando o nosso coração estava batendo lá no ventre da nossa mãe. Está falando aqui. Jeremias ainda não havia realizado nada. Não havia pregado. Não havia liderado. Não havia feito nenhuma obra. Mesmo assim, Deus já havia estabelecido algo sobre a vida dele. Como tem muita gente aí ainda. Não está nem aí para nada. Mas Deus tem algo para essa pessoa que não está nem aí com nada. Ela tem que descobrir. Como que ela vai descobrir, Alexandre? A hora que ela estiver procurando Ele. Ela começou a procurar Ele. Ele vai direcionar para esse propósito que Ele tem para mim e para você. Agora, se a pessoa está distante com o coração, vai demorar a caminhada. E Ele não quer que demore. O que nos ensina isso? Que propósito vem antes de desempenho. Você não precisa fazer algo extraordinário para se tornar alguém importante para Deus. Deus é simples, irmão. Nosso Pai é simples. Já estou usando esse termo. Deus é nosso Pai, Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Já está assim para mim. Deus é simples. Nós temos que andar na simplicidade também, irmão. É isso. Você já possui o valor porque foi criado por Ele e para Ele. Então, se para Ele você já tem valor, do jeito que você está, você já tem valor para Ele. Não precisamos provar nada para ninguém. Temos que provar para Ele. Porque Ele está nos direcionando, Ele está dando discernimento, Ele está dando entendimento, Ele está dando conhecimento, Ele está dando sabedoria para nós agirmos dia a dia. É nele que nós temos, é para Ele que nós temos que provar algo. Para os outros não. Por isso que nós temos que estar alinhado com Ele. Por isso que nós temos que estar alinhado com Ele. Falei ontem na live, Ele conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Está falando aqui para Jeremias, ó. Capítulo 1, verso 5. Ele teve um propósito para Jeremias aqui. Ele também tem um propósito para mim e para você. Nós não estamos aqui de passagem nessa vida, irmão. Temos algo a cumprir aqui, eu e você. Se Ele nos colocou aqui porque Ele quer que a gente faça algo para Ele.
E tudo que nós fazemos é para Ele, não é para mim. É para Ele. Por isso que nós temos que ser grato. Todos os dias. Grato por ter levantado, grato por abrir os olhos, grato por respirar, grato por estar falando, grato por estar me dando essa oportunidade na live, pelo pouquinho que eu conheço, transbordar na vida de outras pessoas. Tem que ser grato por tudo. E você também, irmão. E Ele não quer saber as circunstâncias que você está. Ele não quer saber. Por que Ele não quer saber? Falei no culto todo de Abacuque. Abacuque foi o cara que mais questionou ele. Sabe quando ele foi virar a chave? No capítulo 3 de Abacuque. Que foi a transformação. Porque ele está transformando Abacuque de dentro para fora. Dependendo da circunstância, ele preparou Abacuque primeiro, como está preparando eu e você. Nós também estamos sendo Abacuque às vezes. Questionando. É isso. Só que ele está transformando nós de dentro para fora para enfrentar circunstâncias. Como fez com Abacuque. Primeiro ele preparou o Abacuque para depois ele enfrentar as circunstâncias. É o que está acontecendo comigo e com você, irmão. Nos dias de hoje. Por isso que nós temos que abrir nosso coração, deixar Ele transformar nós, para nós enfrentarmos as circunstâncias que tem na nossa frente, na nossa caminhada. Só que é dia após dia. E a luta é interna. Cada um tem a sua luta. É isso, irmão. Cada um tem a sua luta. A minha luta é diferente da sua. Só que Ele colocou aqui para nós, Ele colocou nós aqui para vencermos. Ele quer que é isso. Ele quer que a gente viva em abundância, não quer que a gente viva em escassez. É isso. Porque Ele é nosso Pai, Ele sabe o que tem para mim e para você. Você que é pai, você que é mãe na live, você sabe o que é melhor para o seu filho. Deus também sabe, porque Ele é nosso Pai. É isso. Nós temos que ser obedientes. Ter fé. Obedecer. Esse é o nosso dever. Porque se nós temos um propósito aqui, esse propósito tem que cumprir com as outras pessoas também. Não é só conosco. Você vai ter que transbordar na vida de outras pessoas. Você vai ter que transformar alguém aí fora. Mas quem que é? Não sei. Às vezes vai aparecer alguém do nada. Pode aparecer na fila do supermercado, pode aparecer na fila do banco, pode aparecer na fila do açougue, pode aparecer na rua, no calçadão. Pode aparecer até no quarteirão da sua casa. Você saindo da sua casa tem alguém ali. Você não sabe. Ele que vai colocar essa pessoa na sua frente. E você não vai entender por quê. Como Abacuque também não entendia. Não é para entender nada. Eu e você não tem que entender nada. É Ele que está fazendo nós entendermos. No tempo dele e na hora dele nós vamos entender. Às vezes você fez algo para a pessoa que você nem imaginava que você ia fazer. Quem que está com você? Deus, irmão. Nosso Pai. É isso. É isso. Por que Abacuque falava todavia? Todavia o Espírito Santo estava agindo nele. Todavia me alegraria no Senhor. Olha o que ele falava no caos que ele estava passando. Todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque falava isso na pior situação que ele estava. E ele questionou Deus, hein? Você pode ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo, ele só dava pancada. Por que não acontece isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou acreditando, eu não sei o que tem, eu não sei o que lá, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E Deus fez, capítulo 3, pronto. E aí? Eu e você pode ser um Abacuque da vida aí hoje. Questionando, mas ele vai transformar. Quando caiu a chave para Abacuque, ele foi transformado. As coisas virou. É isso. E Abacuque também não estava entendendo nada que estava acontecendo com ele. Nada. Só Deus. Porque Ele nos conhece. Está falando aqui, conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Antes de nós sairmos fisicamente para o mundo, Ele já conhecia eu e você. Está falando aqui, ó. Só peguei Abacuque porque eu preguei ontem no culto aqui. De Abacuque. Que muita gente não sabe nem que foi Abacuque. Abacuque foi um profeta. Pra você ter ideia.
profeta brabo mesmo. Batia de frente, perguntava firme. Eu e você às vezes tem que fazer isso também, no pé do pai. Questionar. Ficar bravo. Para ver a coisa acontecer. É isso. É isso. Quarto pedacinho do versículo aqui, de Jeremias 1, verso 5. E te ordenei profeta às nações. Olha lá. Mais um profeta aqui, Jeremias. Aqui aparece o propósito para Jeremias. Deus não apenas revelou quem Jeremias era, revelou para que ele existia. Já fala no versículo aqui, ó. Designei profetas às nações. Antes de nascer ele já estava designado isso aí para Jeremias. Profeta das nações. Jeremias não sabia nem que ia ser profeta, nada. Deus já tinha um propósito para ele aqui. Como tem para mim e para você. Identidade e propósito caminham juntos. Quem que é a identidade? É dele. Quem fez o nosso DNA? Foi ele que fez o nosso DNA. Ele fez nossa identidade. Ele sabe nós. Ele conhece nós de ponta a ponta, irmão. Ele sabe até a aflição que você está passando agora. Ele sabe. Ele sabe. Porque ele que nos criou. Ele que nos criou. Identidade, propósito e posicionamento. Quando não conheço minha identidade, qualquer voz pode definir meu caminho. Qualquer voz, a voz de quem? Do inimigo. Agora, se você conhecer sua identidade, vai ser difícil entrar. Se você está na fé, vai ser difícil entrar. Se você está obediente, vai ser difícil entrar. Se você está crendo, vai ser difícil entrar. Por quê? Porque você está alinhado com o Pai. É esse, tem que alinhar com o Pai. Quanto mais alinhado você tiver com o Pai, menos as vozes você vai escutar. Menos vozes você vai escutar. Menos medo você vai ter. É isso. Mas quando descubro quem sou eu em Deus, quem sou eu em Deus, a gente tem que descobrir. A gente começa a entender. Eu não estou aqui por acaso, olha lá. Existe algo que Deus quer realizar através da minha vida, irmão. Às vezes Ele está usando você para curar alguém. Às vezes Ele está usando você para dar ânimo para alguém. É isso. É isso que Ele está falando para mim e para você hoje aqui. Em Jeremias 1, verso 5. É isso, você tem que descobrir. Ele vai colocar você em lugares que você nem acredita. É isso. Primeiro, ele já conhece nós antes de nós sairmos para o mundo. No ventre da nossa mãe. O coração batendo ele já conhecia, já tinha um propósito, que nem falou para Jeremias aqui. Já falou para Jeremias, já estava falando para Jeremias antes de nascer que ele ia ser profeta, ia ser designado às nações. Antes de Jeremias nascer. Deus já estava falando que ele ia designar para as nações. O que ele virou? Profeta. Deus já sabia que ele ia ser um profeta. Ele também sabe o que você vai ser, irmão. Ele te fez. É ele que te fez. Mas ninguém. É ele que está te transformando. Como eu falei de Abacuque. Abacuque foi transformado de dentro para fora para enfrentar as circunstâncias. Nós também estamos sendo transformados de dentro para fora, o nosso coração, que é o que mais ele quer. Ele não quer sua roupa, ele não quer sua pele, ele não quer sua barba, não quer seu cabelo, não quer seu olho, não quer nada, ele quer só o seu coração. A Bíblia inteira fala que é o coração que ele quer. E eu ainda sou teimoso ainda, de dar meu coração para ele. E tem mais gente teimosa aí. E na teimosia que eu tô aqui hoje. Estou sendo transformado na teimosia que eu tenho, ainda estou sendo transformado por ele. E pela palavra. É isso. E as pessoas ao meu redor. É isso. Que a gente também tem que se cercar de pessoas boas, que querem o nosso crescimento, não pessoas que querem rebaixar a gente. Falei ontem na live também. Então é isso, pessoal. Nós temos um propósito aqui. Deus já fez o propósito para nós. Nós temos que cumprir isso aí. É isso. Cada um tem que pegar o seu e partir para cima.
Se você tem que ir lá conversar com os caras na beira da ponte lá, e vai ter que ir. Porque ele que está falando para você ir, não é você que quer ir. Pela sua carne você não vai. Pela sua carne você fica deitado no sofá, irmão. Fica acomodado. Pela sua carne, mas você sabe que você tem um Pai, você sabe que tem um Espírito Santo agindo em você. Você sabe que a hora que você aceitou Jesus como seu único Salvador, já começou a trabalhar em você. E depois veio o batismo, aí vai. Você não pode abandonar. Se você aceitou tudo isso aí, você tem que ir para cima. Você não pode recuar. Vai ter dia de desânimo? Vai, mas a gente que está animado. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas também não vai ser difícil. É só a gente se doar o coração. Se a gente se doar o coração, irmão, nós vamos descansar no Pai. Nós vamos descansar no Pai, porque a gente vai saber a hora que a gente está conseguindo mais, nós vamos entregar para Ele. Ele vai comprar a briga nossa. Ele vai entrar na briga, ele vai combater o bom combate conosco. É isso. Só que eu e você tem que entender que Ele está dentro de nós. A hora que eu e você entender que Ele habita em nós, irmão, não tem quem segura. Não tem quem segura. Aí nós vamos falar, todavia não negarei o Senhor, que nem Abacuque falou, todavia, pronto. Dependendo do caos que está, porque nós somos transformados. Ele está nos transformando para a gente enfrentar isso aí que está na frente de nós, que é o mundo. Agora, como que nós vamos enfrentar o mundo sem estar preparado, irmão? Fala para mim. Nós não sai de casa. Porque vem o medo, porque vem tudo, a gente fica paralisado. É isso. Por isso que Deus está transformando internamente nós. Cada um tem sua transformação, irmão. Só que Ele quer o coração de todos nós. Você tem uma guerra, eu tenho outra. Só que no final de tudo vai se encontrar tudo no mesmo caminho. O propósito é Jesus, é Ele, então é Ele o foco. Pronto. O seu caminho é um, o seu propósito é um, o meu é outro, mas no final vão se encontrar lá, irmão. É. E se a gente se encontrar no meio do caminho para ajudar uns aos outros, melhor ainda. Melhor ainda. Só que a briga é interna minha. Eu tenho uma briga interna minha, você tem a briga interna sua. Tudo que está falando aqui é internamente, irmão. Tudo que está falando é interno. Para a gente combater a externidade que está aí fora. É isso. Preparo primeiro vem para nós interno, depois vem para os outros. Eu já falei em live aqui. Não adianta você querer resolver um problema de alguém se você não está transformado, irmão. Então você nem vai. Para quieto. Para. Não vai, senão você vai acabar atrapalhando a pessoa que você vai ajudar. E não é isso. Você tem que deixar Deus transformar você para você transformar outras pessoas. Aí beleza, aí está no jogo. Agora, se você sentir que você não está transformado, irmão, então você nem vai ajudar. Fica quietinho, continua se preparando e boa. Deixa ele dar o aval que você está pronto, aí beleza. Mas se você não sentir que você não está pronto, não vai não, irmão. Não vai não, que... Não vai não. Tem que doar de todo o coração para ele. Ele não é meio coração, ele quer. Ele quer tudo. A hora que você entrega o coração, você entrega tudo. Você entrega a sua finança, você entrega tudo para ele. Você entrega a sua casa, seu carro para ele. Tudo é dele. É isso que está falando para mim, para você aqui. É isso. Coloca na mão do Pai. Aí nós vamos descansar nele. Porque nós vamos estar com confiança, nós vamos estar com fé, nós vamos estar obedecendo. Aí nós vamos descansar nele, nessa parte aí. Intimidade, falar com ele. Às vezes vai ter uma discussãozinha você e ele. Vai ter, não vou falar que não vai. Vai ter. Ele vai te responder. E assim vai, irmão. E a briga interna minha é com ele. E você a sua briga com ele interna. Aqui está falando, ó, quando eu descubro quem sou em Deus, nós começamos a entender. Eu não estou aqui por acaso, nem você. Existe algo que Deus quer realizar através da minha vida e da sua vida também, perante os outros. Nós estamos sendo vistos pelo mundo e estamos sendo vistos pelo Pai todos os dias. O Pai nos observa a nós todos os dias, até dormindo. Só que o mundão também está nos observando. Por isso que eu falo, você está vivendo a Bíblia? Tem que começar a viver, irmão. Tem que ler, entender, procurar entendimento com as pessoas que sabem mais que você,
você começar a viver a Bíblia agora, irmão. Esses momentos aqui nós vamos ter que começar a viver a Bíblia. O que tu está lendo tem que viver. É isso que ele está chamando em você. Está estreitando cada vez mais a caminhada. Está estreitando cada vez mais. Nós vamos ter que viver a Bíblia. Quem não está vivendo vai começar a viver. Quem está vivendo continua ainda mais ainda. Mas quem não está tem que começar a viver, irmão. Vai ter que começar a viver, porque o que você é aqui, você tem que viver, você tem que ser lá fora também. Por isso que nós vamos ter que entender a Bíblia, discernir ela, conhecer ela, ter sabedoria em cima dela, para a gente começar a viver ela no nosso dia a dia. Chegou a hora de viver a Bíblia, irmão. Não tem mais conversa. Não tem mais conversa. Tem que ler, entender, discernir, viver ela, dia a dia. Dia após dia, pelo amor de Deus. Não queira viver o amanhã, que amanhã nem chegou. Pelo amor de Deus. Não queira viver ontem também, que já passou. É hoje, dia 21, você tem que viver. A Bíblia é dia após dia, irmão. O desafio que você tem é dia a dia. Não é dia daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não, é dia a dia. Você quer viver o sábado amanhã, você quer viver o domingo. Para com isso, para quieto. É hoje que você tem que viver. Amanhã nem chegou, você nem sabe se vai estar vivo amanhã, irmão. Você quer viver amanhã? Ansioso? Calma. Vive hoje. O agora. É hoje que você tem que viver. E o ontem já passou. Dia 20 já era. Acabou. Se você não resolveu dia 20, resolve dia 21. Pronto. Não fica carregando dia 20 no lombo, que também uma hora o fardo é grande. Esquece, passado é passado. É viver o hoje. Por isso que você não pode perder tempo. Falei ontem isso aqui na live. Você não pode perder tempo. O tempo é de Deus, é de Deus. A hora é de Deus, é de Deus. Mas você não pode perder. É isso. Quanto mais tempo você perder, pior para você. Aonde você perde tempo, Alexandre? Tá, vou te dar um exemplo. Rede social. Em vez de você procurar algo que está edificando você, não. Você fica rodando vendo minha live, vendo a live do outro, vendo não sei o que tem. Fica procurando. Não, para de procurar. Só vai no específico. Opa, peraí, eu vou procurar uma palavra. Aí isso é beleza. Você fica mais na internet, rolando, do que procurando coisa boa. É isso. Tem que parar com esse tempo. Tem que pegar agora o tempo certo e partir para cima. É o que está edificando. Pegar uma palavra, ver no YouTube algum pregador que você gosta e partir para cima. Ver a igreja sua, se é online, se assiste um culto que você não foi de repente, mas quer saber o que aconteceu. E é isso aí que tem que estar. Louvor, é isso aí. Coisa que está edificando a cabeça. Procurar coisa que edifica, que te ensine. É isso. Não coisa que perde tempo. Não pode perder tempo mais. Não pode ter distração. Por quê? Se distrair, o inimigo vai entrar, irmão. O inimigo está ao redor nosso. Você distrair, o inimigo vai entrar. É uma brechinha que você dá, ele vai querer entrar. Aí depois a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela. Vai ver espiritual o negócio. Né? Estamos cercados, irmão. Não tem como. Não tem como. Vai se estreitar. Você vai ver daqui a pouco em Salmo 139 que ele falou para nós ler aqui. Depois vocês vão ver. Aguenta aí. Para de construir sua identidade a partir da opinião das pessoas, ó. E começa a construí-la a partir da palavra de Deus. É aqui que você vai começar a entender sua identidade, irmão. É aqui. É aqui que você vai começar a entender sua identidade. Na palavra de Deus, do seu Pai. Seu passado pode explicar algumas coisas sobre você. O que você foi, alguma coisa pode explicar. Mas não tem autoridade para definir seu futuro em Deus, olha lá. Deus não quer saber do seu passado. Ah, Alexandre, irmão, eu matei um cara. Beleza, você matou o cara, mas está com o coração disponível? Tô. Para mudança? Mudou? Beleza, acabou. Ele vai pagar. Esse pecado que ele matou o cara é problema dele com Deus. Ele vai pagar pelo pecado que ele fez, dele matar o cara. Ele vai pagar. Mas Deus vai fazer ele pagar na hora certa. Você só tem que transformar essa pessoa. Trazê-la para Deus. Para o Pai. E por irmão nosso mais velho, que é Jesus Cristo. É isso que nós vamos ter que fazer com essa pessoa. Resgatar ela para Cristo. Fazer o mesmo procedimento. Você aceita Jesus como seu único salvador? Aceita. Pá, comece na igreja, começa a mudar a pessoa. Só que você tem que acompanhar. Eu falo isso, você tem que acompanhar. Você não pode abandonar essa pessoa.
É você pegar no braço e levar mesmo. Se ela não tiver condição, você vai buscar ela lá e leva ela para a igreja, não sei o quê. Por isso que eu falo que é árduo o negócio. Você vai ter que acompanhar, porque você pegou essa... Deus colocou você nesse cargo de transformar essa pessoa, então é com você, não é com ninguém. Você não... Às vezes a pessoa quer terceirizar. Ah, vai lá na fulano, que eu já falei com ele. Não, você tem que ir, não é o fulano. O fardo é seu, você se vira, vai lá e pega o cara e leva para a igreja. Mas a pessoa quer terceirizar, para depois ela sair de boa lá. Ah, o que eu fiz? Você fez nada, quem fez foi o fulano, Beltrano. Quem fez foi o fulano, agora você quer pagar de gatão? Por que você não foi lá na rajada, a hora que tinha que entrar lá, pegar o cara, trazer para a igreja, gastar gasolina e não sei o que, e agora você quer falar para mim que você transformou o cara? Para parar, irmão. Você tem que pegar o começo e o fim. Jesus não parou no meio do caminho, não, ele foi até no final. Nosso Pai Deus também foi até no final. Ele não parava no meio do caminho. Quem parava era o pessoal que estava indo com ele, não aguentava o pega e saía fora. Não, você pegou o fardo, você tem que ir até o fim, por isso que eu falo. Você tem que ir até o fim. Você vai transformar essa pessoa até o fim. A hora que você fala, a hora que Deus falar para você, não, libera, que agora tá beleza, aí você vai liberar essa pessoa. Enquanto isso, irmão, você vai ter que caminhar com ela. Não tem solução, você vai ter que caminhar com ela. E com força ainda. Você vai ter que caminhar com ela até o fim, irmão. É isso. Aí a pessoa está transformada, está liberada? Tá, Deus falou para liberar? Liberou, então libera. Libera, mas você vai ter que vigiar ainda. Tem isso também. Como eu também estou sendo vigiado por mim mesmo. Por mim mesmo. Que nem eu falei ontem, você quer parar de fumar, você quer parar de beber. Só que se ainda começar nessas rodas, você vai voltar a beber, porque sua carne vai querer que você vai e bebe e fuma. Você tem que desviar o caminho, falar, não vou lá, opa, de longe você cumprimenta a turma, beleza, bom. Ah, mas por que o Alexandre não está indo lá? Porque o Alexandre mudou, não está bebendo, não está fumando, tal. Acabou. Só que se deixar, eu volto de novo, irmão. Por isso que nós temos que ser vigiados também. E essa pessoa que eu falei de transformação, você vai ter que vigiar ela depois. A hora que liberar ela, para ela andar sozinha, você vai ter que ainda vigiar ela, para ver se ela não está desviando. É isso. Agora a pessoa leva para a igreja e tal, depois abandona, irmão. Aí não vira nada. Então nem leva, irmão. Então nem leva, larga do jeito que está. Tem que levar, arrastar e acompanhar. É como se fosse um filho seu mesmo, tem que acompanhar. A pessoa vai começar a engatinhar, depois vai começar a querer andar, vai tombar, e você tem que estar lá. Opa, não vai cair não. Opa, equilibrou, vai embora. É isso, irmão. Só que não, a pessoa pega, leva para a igreja e abandona. Vai 2 dias na igreja, depois não foi mais e para. Não. Se você quer transformar a pessoa, você tem que ir atrás. O que está acontecendo, fulano? Porque vou lá pegar o C. Não tem esse negócio de não ir não. Vai, pera aí que eu estou passando aí pegar o C. Acabou. É isso. É isso. Você vai entender o porquê que ele não está querendo ir, o porquê, você vai ter que transformar ele para ir. A rajada é sua, você tem que ir. Não adianta. E não deu terceirizar. O problema é seu, você tem que resolver, irmão. Não passa para o outro. Cada um tem o seu problema. Minha identidade não é definida pelo que fizemos, o que fizeram comigo, pelo que disseram sobre mim ou pelo que eu vivi. Minha identidade é definida por aquilo que Deus pensou sobre mim antes mesmo de eu existir. Antes mesmo do ventre da sua mãe. Antes de nós sairmos para o mundo, ele já sabia o que tinha para mim e para você. Está falando aqui. Ó. Deus pensou sobre mim antes mesmo de eu existir. Deus estava pensando o que tinha para mim aqui fora. Deus estava pensando o que tem para você aqui fora. Jeremias 1,5 nos leva a 3 perguntas, irmão. Vamos lá. Quem sou eu? Para cumprir um propósito estabelecido por Ele. Onde encontro minha identidade? Não nas circunstâncias, mas no relacionamento com o Deus que me criou. Quem te criou? Deus. Deus. Deus já te conhecia no ventre de sua mãe, irmão. Não deu teimar. A palavra está falando, não é eu que estou falando, é a palavra.
Por isso que nós temos que entender o que acontece. Temos que entender um pouco o que acontece. E se aprofundar. Você não precisa criar uma identidade espiritual. Precisa descobrir em Deus a identidade que Ele já estabeleceu para você, olha lá. Nós temos que descobrir. Como? Falando tudo isso que eu falei. Sendo obediente, deixar Ele agir na nossa fé, combater o orgulho, combater o ego, combater o medo. É isso. Por isso que a briga é interna. Deixar o coração não endurecido, deixar o coração aberto para Ele entrar, para Ele agir. É abrir o coração, não ficar com o coração endurecido. Tudo isso é a nossa parte da caminhada, da transformação. Aí nós vamos saber qual é a identidade que Ele tem, que nós temos. A identidade é dele, Ele que criou a identidade sobre mim e sobre você. Agora nós vamos para o texto central do devocional, galera. Aguenta aí. Então quem entrou na live, muito obrigado. Quero que vocês transbordem na vida de outras pessoas essa live, que alguém vai precisar. Qual que é o título, Alexandre? Então, dia 21 de agosto, como encontrar minha identidade espiritual. Acabamos de falar de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Explicando o versículo aqui em partes. Agora vamos para a mensagem central. Muitas vezes, nós nos sentimos perdidos, realmente. Buscando saber quem realmente somos. A Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira identidade não está no que o mundo nos diz, mas no que Deus já determinou sobre nós. É isso. Deus determinou quem somos nós, não o mundo. Assim como Esther e Gideão, que precisaram atravessar processos de purificação e transformação. Nós também devemos buscar a nossa identidade, como eles buscaram, espiritual em Deus. Esther, uma jovem órfã, descobriu que a sua posição como rainha ia muito além de status. Ela tinha um propósito divino. Por meio de sua jornada de preparação, Esther encontrou a sua verdadeira identidade como uma intercessora e salvadora do seu povo. De forma semelhante, todos nós temos uma identidade invisível, algo que Deus colocou em nós antes mesmo de nascermos, que eu acabei de falar agora, em Jeremias 1, verso 5. Essa identidade não é determinada por nossas circunstâncias, pelo momento que você está passando, nossos fracassos ou nossas inseguranças. Ela é revelada quando buscamos a Deus e nos rendemos ao processo de transformação que Ele tem para nós. Render no pé dele e abrir o coração para Ele. Gideão, que inicialmente se via como o mais fraco da sua família, foi chamado por Deus de homem valente. Ver Juízes 6:12. Juízes 6:12. Vamos lá então. Juízes 6:12. Juízes 6:12. Vamos lá. O que fala para nós aqui em Juízes? Juízes 6:12 fala assim. Olha lá. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Falou isso. No texto aqui, ó, Gideão. Ele só descobriu a sua verdadeira identidade quando se alinhou com o que Deus lhe dizia sobre ele. Ó. Ele só foi alinhar com Deus quando ele descobriu que Deus falou isso para ele. Aí que ele foi alinhado com Deus. Até então ele não acreditava nele mesmo. Para encontrarmos a nossa identidade espiritual, precisamos primeiro reconhecer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ó lá. Está em Gênesis 1:27. Então,
Se eu e você somos mais semelhantes do Pai, irmão, essa identidade vai além da opinião dos outros ou dos papéis que desempenhamos na sociedade. O mundo, a hora que ele descobrir que eles são imagem e semelhança do Pai, tudo vai mudar, irmão. Como eu e você descobriu isso? Como nós descobrimos? Lendo a palavra. Ah, mas eu comecei na igreja. Então você começou a descobrir isso na igreja, porque alguém já pregou essa passagem para você lá. É isso, irmão. Quando eu e você sabemos que nós somos imagem e semelhança do Criador, aceitamos Ele como seu único Salvador, fomos batizados nas águas, deixado o velho homem, nasceu o novo homem. Irmão, você não está entendendo. Você não está entendendo. Só de nós aceitarmos Ele como nosso Senhor Salvador, único Salvador, nós já estamos sendo transformados. Se nós entendermos que nós somos imagem e semelhança do Pai, irmão, depois que nós aceitamos Ele como Senhor, seu único Salvador, a transformação está começando aí, irmão. Antes do batismo, você já está começando a ser transformado. Antes do batismo. Aí vem o batismo. Aí depois você vai na caminhada, irmão. Aí você não pode parar. Você não pode parar. Você aceitou Ele, você não pode parar, irmão. Ele já está fazendo você sair em movimento. Aconteceu aqui, ó, comigo. Para chegar aqui hoje, pensa que foi fácil? Tem pessoas aí que me conhecem. Minha esposa me transformou. Nessa mesa que vocês estão vendo aqui. Um improvável está fazendo uma live para vocês hoje. Um pouquinho que eu conheço ainda. Um pouquinho, que eu não conheço nada ainda. Pegando uma responsa dessa aqui, ó. JB Carvalho, para passar para você. Bispo JB Carvalho. Eu estou transmitindo para vocês aqui. Pelo pouquinho que eu conheço, olha a responsabilidade que eu tenho. Se essa live for para ele, irmão, ele vai me avaliar, ele vai falar, esse cara está falando besteira, esse cara não sei o quê, não tem problema, é o jeito que eu estou entendendo. É isso, irmão, responsabilidade, não é só no que tá, responsabilidade aqui também, ó. Você começa a andar aqui, você tem responsabilidade, coisa é séria, não é brincadeira. Deus está avaliando eu e você, como falou para Gideão aqui, ó. Gideão só se alinhou com ele porque ouviu da voz dele. Deus precisou falar para ele, homem valente, que ele nem acreditava nele porque ele era mais fraquinho da família. Para encontrarmos a nossa identidade espiritual, precisamos primeiro reconhecer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27. Essa identidade vai além das opiniões dos outros ou dos papéis que desempenhamos na sociedade. É uma identidade firme e inabalável, baseada na verdade de que somos filhos de Deus. Somos o quê? Filho dele. Ele é nosso pai, eu acabei de falar agora. E Jesus Cristo, no Novo Testamento, eu falo que ele é nosso irmão mais velho. Porque Jesus era filho de Deus. Amados e chamados para um propósito maior. Então ele nos ama, irmão. Ele ama todo mundo que está aí. Todo mundo que você vê, ele ama. O amor dele é incondicional, só que quem está mais próximo dele, irmão, não tem nem o que falar. Ele ama todo mundo, o amor dele é incondicional, só que o mundão também tem que encontrar o amor dele. E essas pessoas que estão no mundo é responsabilidade minha e sua, transformá-las. É isso. Nós estamos sendo usados para transformar as pessoas aí fora. Só que às vezes a pessoa não entende isso. Essa preparação que eu estou tendo, um devocional na Bíblia, todo dia, eu tenho que transformar alguém aí fora. Às vezes é um casal, às vezes é uma pessoa individual, um homem, uma mulher, enfim. Quando é mulher, minha esposa que vai. Quando é homem, eu vou. É isso, irmão. É isso. É isso. Alguma coisa de nós vamos ter que fazer. Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos lendo a Bíblia em vão, irmão. Nós não estamos vivendo. Temos que viver a Bíblia.
A Bíblia é o livro da vida. Livro da vida, irmão. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Você quer emagrecer? Cai para a Bíblia, irmão. Você vai emagrecer. Pronto. Não precisa nem de médico, irmão. Você vai emagrecer. Desculpe os médicos que estão na live aí. Mas você não vai precisar nem de médico, irmão. A Bíblia vai ensinar você a comer. Vai ensinar, vai trabalhar em todas as áreas da sua vida, irmão. Você não entende isso. Você não entende. Você não entende. Por isso você tem que cair para dentro, irmão. Você tem que cair para dentro. Aí você não entende porque você está doente, irmão. É isso. Procura saber quantas farmácias tem na sua cidade. Procura saber. E ver quantos supermercados tem na sua cidade. Vê se é igual. Vê se empata o jogo. Vê, conta aí. Quantas farmácias tem, quantos supermercados tem. Você me procura. Depois você põe na live aí. Procura saber. Vê quantas farmácias tem. Eu sou de Barra Bonita, aqui é um ovo. Tem mais farmácia do que supermercado. E está montando mais uma nova aqui perto de casa. Grande. E a pessoa vai entrar. Pessoa vai entrar. Pessoa vai entrar comprar remédio, mas não vai comprar comida. É aí que está o lance. E a Bíblia fala. E a Bíblia fala, irmão. A Bíblia fala. Deus não quer a gente doente. Nosso Pai não quer ninguém doente. Pega a visão. Aí vai de você, né, irmão? Até comer ela vai ensinar nós. Até comer. Imagina as outras coisas na nossa vida. Quando nós purificamos de tudo que o mundo coloca sobre nós, começamos a ver claramente a imagem de Deus refletida na nossa vida. Quanto mais o mundo criticar você, irmão, mais você vai estar na presença do Pai. Porque eles vão ver isso em você. Primeiro, você aceitou Jesus como seu único Salvador. Você sabe que você é imagem e semelhança do Pai. As pessoas já vão ver mudança aí, irmão. Mas como, Alexandre? Na sua fisionomia, irmão. Na sua fisionomia. A sua fisionomia também diz tudo. Perante o mundo. Quando você está meio desanimadão, o que é a primeira coisa que acontece? Sua fisionomia. Por isso que a pessoa fala, e aí, tá tudo bem? Porque ela sabe que sua fisionomia mudou. Ainda mais se a pessoa tem intimidade com você, está todo dia com você. Ela sabe quando você está mal, quando você está bem. Pela sua fisionomia, você não precisa falar nada. É isso. O mundo vai ver nossa fisionomia. É isso. Nós vamos ser mudados, transformados, só aí. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que agora vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Pai, ajude-me a ver quem realmente sou no Senhor. Que a minha identidade não seja moldada pelo mundo, mas pelo seu amor e propósito. Purifique o meu coração e a minha mente, para que eu possa refletir a sua imagem em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pode abrir os olhos. Purifique o meu coração e minha mente. A mente só é transformada pelo coração, irmão. Não é a mente que transforma o coração que transforma a mente. Coração que transforma a nossa visão. Coração que transforma a nossa fala. Coração que transforma o nosso olfato. Coração que transforma o nosso tato. Coração que transforma a nossa audição, irmão. É pelo coração, por isso que ele quer nosso coração. É isso. A mente não transforma o coração, irmão. A mente não transforma o coração que transforma a mente. O coração que transforma a alma. O Espírito Santo. Tudo está no coração, irmão. Tudo está no coração. É isso, não podemos deixar nossa carne agir. Tem que deixar a alma agir. O Espírito Santo agir. Para combater a carne. Por isso que nós vamos ter que fazer redenção às vezes. Vamos ter que desviar de lugares que não é para ir. É isso. Vamos ter que redimir de alguma coisa, irmão. Até para emagrecer, que eu dei exemplo agora, às vezes você vai ter que ter alguma coisa que você mais gosta da sua vida. Um chocolate, vai. Cacau Show, bem aquele
com gordura, com leite, com tudo ali que é ruim. O que mais você gosta. Você vai ter que parar de comer, irmão, se você quer emagrecer. É isso. Coisa que você mais gosta vai ter que cortar, irmão. Mas por quê? Porque é sua saúde que está em jogo. Aí você vai ter que... Agora, você prefere estar comendo chocolate e nas últimas horas que falar para parar, você parar, ou você quer parar antes? Porque nós deixamos até no último gole, né? Para parar. Pode parar antes, irmão. Para antes. Para antes. Às vezes a pessoa quer parar depois que está com a diabetes, irmão. Para antes de você pegar diabetes. Para antes. Ainda mais se a pessoa tem diabetes aí. Para de comer, irmão. Para de comer. Para, isso aqui vai fazer você sarar da diabetes. Eu estou falando para você. A Bíblia vai fazer você sarar da diabetes. Você não vai depender depois de remédio nenhum. É isso, irmão. É isso. É isso. A Bíblia vai ensinar a nós de ponta a ponta. Deus quer a transformação nossa por inteiro, irmão. Não pela metade. É isso. Ele fala para nós vermos aqui nosso devocional do dia 21 de agosto. Salmo 139, verso 1. Depois vocês leem aí. Mas ele fala assim, ó. Os teus olhos viram a minha substância, ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais em continuação foram formados, quando ainda não havia nenhum deles. Salmo 139, verso 16, do 1 a 16, aqui só está o 16, vamos lá então. Os teus olhos viram a minha substância. Deus já conhecia Davi antes de ele estar completamente formado. Olha lá. Por que conhecia? Porque estava no ventre da mãe. Davi estava no ventre da mãe e Deus já conhecia ele. Deus conhece quem você é além daquilo que as pessoas conseguem enxergar. O médico só viu seu coração bater quando você estava no ventre da sua mãe. Mas Deus, ele já tinha algo no seu coração quando você saiu de lá, do ventre da sua mãe. Ele já tinha algo para você aqui. Deus já sabia o que você ia fazer aqui, irmão. É isso que está falando. Nem o médico enxergava, ele já estava enxergando o que tinha para você aqui fora. Ele já sabia se seu olho ia ser castanho, azul, seu cabelo ia ser oleoso, ia ser crespo, e assim por diante. Ele já sabia, mas o médico ainda não sabia. É isso, irmão. Sabe se você ia sair com algum problema? Só ele sabia. O Pai eterno, celestial. Só ele sabe. Mas ninguém. A minha identidade começa no olhar de Deus, olha lá. Não na opinião das pessoas. A identidade é dele. Ele que nos deu. Ainda imperfeita, segundo o pedacinho do versículo, Davi estava em processo de formação. E mesmo assim, Deus já o conhecia. Olha lá. Formação. Não tinha nem o feto formado ainda. Estava em formação, Deus já conhecia. Aonde? No ventre da mãe dele. Hoje, você não precisa estar perfeito para ter valor ou propósito. Deus trabalha em nós durante o processo. Por isso que não quer ficar parado ninguém. Temos que ir na caminhada que Ele vai fazer a nossa transformação, a minha e a sua. Acomodado no sofá, nós não vamos ter transformação nenhuma, irmão. É agindo. É agindo que Ele quer em você. Partir para cima, avançar. Estar em construção não significa estar sem propósito, irmão. Não, é a preparação. É a preparação. Hoje, sua vida não é um acidente. Existe propósito para a sua caminhada, irmão. Eu e você tem um propósito aqui, ó. Temos que cumprir essa caminhada, eu e você.
Quarto pedacinho do versículo. Diz assim: em continuação foram formados. Existe um processo de formação. Não despreze a fase que está vivendo. Não pode desprezar. Deus pode estar formando você. Deus pode estar formando em você caráter, maturidade, identidade para aquilo que Ele deseja realizar. Ó. Como fez com Abacuque. Transformou Abacuque de dentro para fora. Depois ele enfrentou as circunstâncias. Ele está fazendo comigo e com você isso aqui também. Está fazendo nosso caráter, fazendo nossa maturidade. Porque a identidade dele que nos deu. Ele quer amadurecer tudo isso, irmão. Para que eu e você, a hora que enfrentar aí fora, a gente aguentar a pegada. Para encontrar minha identidade espiritual, preciso parar de perguntar somente: quem as pessoas que dizem que eu sou? Você não pode dar voz para o mundo. E começar a perguntar: quem Deus diz que eu sou? Quem Deus diz que eu sou? É isso que você tem que perguntar. Minha identidade não é definida pelo meu passado. Não. Pelas minhas limitações ou pela opinião das pessoas. Ela é descoberta em Deus, que me conhecia antes mesmo de eu ser formado, irmão. É isso. É Ele que você tem que provar. Para Ele, não para mais ninguém. É essa a explicação. E a frase final do nosso devocional é essa: a sua verdadeira identidade está em Deus, e não o que o mundo diz sobre você, irmão. Você não pode dar voz para o mundo. Você tem que dar voz para Deus. Deus tem que habitar nesse corpo aqui do Alexandre. E o Alexandre tem que reconhecer que Jesus Cristo está habitando nele, no coração do Alexandre, para que o Alexandre transforme outras pessoas aí fora. Ele não vai fazer o Alexandre ir para a guerra, transformar as pessoas aí fora, sem o preparo dele. O preparo do Alexandre não vai dar em nada. Tem que ser o preparo do Pai no Alexandre. O Alexandre ir lá e transformar as pessoas. Porque o Alexandre é um receptor. Está passando para outra pessoa. Você é a mesma coisa, irmão. Ele está fazendo você ser melhor a cada dia para você transformar outras pessoas aí fora. Só que é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O mundo quer a transformação de fora para dentro. Mas Deus não. Deus quer ver sua beleza. Deus quer ver sua pele bonita. Deus quer ver seu cabelo, sua barba bonita. Deus quer ver sua roupa de grife. Deus quer ver seu carrão top. O mundo quer ver o carrão top. Deus não precisa nada disso. Para Deus não precisa nada disso. Ele quer você interno para Ele. Por isso que Ele quer o seu coração. É isso. Você tem que entregar seu coração como um todo, para você poder ver a graça, os milagres, tudo que Ele tem para mim e para você. É isso. E mesmo nas circunstâncias que nós estamos sendo teimosos, ainda Ele está nos ajudando, irmão. Ainda Ele está nos ajudando. Dos problemas que nós temos, ainda Ele está nos ajudando. Sem entendimento, Ele está nos ajudando. Imagina a hora que nós começamos a ter entendimento. O que não vai melhorar para mim e para você. Quando a gente começar a ter discernimento, o que não vai ser bom para mim e para você. Conhece, entende, discerne para chegar na sabedoria. Para que essa sabedoria, Alexandre? Para a gente saber solucionar nossos problemas com sabedoria, irmão. Até isso Ele está nos ensinando. Temos que resolver os problemas com sabedoria. Como? Quer um exemplo prático? Com calma. Primeira coisa. A hora que a gente vê o caos, a gente fica desesperado, fica murmurando, fica nervoso. Não, calma. Veio o problema? Calma. Isso é o mais difícil. Por isso que eu usei de exemplo.
É isso. Deixa ele agir. Ah, mas não dá. Dá. Não dá porque você ainda está desalinhado com ele. Procura alinhamento com ele que você vai ver que vai dar. Temos nossas responsabilidades também a fazer. Não é só ele fazer e a gente nada. Só aqui, ó. De braço cruzado. Não, a gente tem que fazer a nossa parte também. Por isso que nós temos que estar em movimento. É isso. É isso. E você conhece alguém que está parado, às vezes parou até de ir na igreja, é um irmão, parou até na igreja, você sabe. E às vezes você não está fazendo nada. Tem que começar a fazer. É isso. Às vezes até uma pessoa próxima. Não podemos desistir. Não podemos. Vai ter desânimo? Vai ter desânimo. Pensa que é fácil? Não é fácil. Mas nada é impossível, irmão. A hora que eu e você sabem que nós temos Ele em nós, a caminhada fica mais leve, irmão. A caminhada fica mais leve. É isso. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que Ele revista você e sua família de cabeça às plantas dos pés, com a armadura que Ele nos deu. Quero que Ele blinde e cerque você e seus familiares e sua casa com o sangue dEle, irmão. Para que nenhum mal possa vir nas suas casas e em vocês também, onde vocês estiverem.